Boa noite, que bom estarmos aqui na igreja. Boa noite para você que está nos assistindo pela internet. É bom ter você também aqui virtualmente conosco. Que Deus esteja com você aí como está conosco aqui. Nós vamos continuar a nossa semana de oração, Cristianismo Radical, e eu vou explicar de novo, certo? Vocês já decoraram a explicação, mas vou explicar de novo. Nós não estamos falando sobre extremos, sobre cristianismo que anda nos extremos, porque nós já falamos que os extremos sempre são perigosos, sempre. Os dois, né? Os dois extremos sempre são perigosos na religião, na política, na sociedade, em qualquer lugar, os extremos sempre são perigosos. Nós estamos falando de cristianismo radical no sentido de raiz. Estamos falando sobre conceitos que estão na raiz do cristianismo. E vamos ver se a gente consegue lembrar sobre o que a gente conversou até agora. No sábado, nós falamos sobre fé. O que é fé? No domingo, nós falamos sobre conhecer a Deus. O que significa de verdade conhecer a Deus? E nós vimos que conhecer a Deus é mais do que ter informações sobre Deus. Na segunda-feira, nós tratamos sobre o Espírito Santo, certo? Me corrijam aí se eu errar a sequência. Mas foi sobre o Espírito Santo na segunda-feira. E ontem nós falamos sobre a literalidade de Gênesis. Eu entendo que ontem foi um tema mais denso, mas eu acredito que ficou claro que Gênesis precisa ser literal, senão a gente destrói toda a teologia bíblica. E hoje nós vamos falar sobre outro tema que é radical, que está na raiz do cristianismo. E é um tema que nós gostamos muito de falar e praticamos muito menos do que deveríamos praticar. Vamos falar sobre oração. Não existe cristianismo sem oração. E falar sobre oração é falar sobre um tema difícil e fácil. E eu vou explicar por quê. É fácil falar sobre oração porque é uma coisa muito simples. É falar com Deus, sabendo que Deus é o maior interessado em falar conosco. Mas ao mesmo tempo é difícil, porque nós não temos todas as respostas sobre oração. Você pode ler vários livros de teólogos que escrevem sobre oração, e você vai perceber que algumas respostas nós simplesmente não temos. Por exemplo, o que acontece em Deus quando nós oramos? A gente sabe que há uma ordem para a gente orar, a gente sabe que quando a gente ora, coisas acontecem em Deus e a partir de Deus, mas como isso acontece, a gente não sabe. Então também não adianta a gente querer explicar o que nós não temos argumentos para explicar. Toda vez, irmãos, toda vez que a gente tenta explicar o que não está explicado na Bíblia, a gente se complica. Então eu tenho comigo essa filosofia, e eu trabalhei em internato 4 anos e meio, e internato lá com adolescentes, sempre tem perguntas complicadas, né? E a resposta para a maioria delas o pessoal já sabia. A resposta é, não sei, não sei. Então eu sempre me detenho ao que está revelado, e o que não está revelado eu digo, olha, aproveita aí, se achega a Jesus, que no céu a gente tem a resposta. E sobre a oração a gente tem muita coisa revelada, e a gente vai ficar com essas coisas reveladas. Mas a oração é um tema muito amplo. Você vai encontrar o tema da oração de Gênesis a Apocalipse. E eu confesso para vocês que enquanto eu estava preparando a mensagem de hoje, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou selecionar para falar sobre oração naqueles 30 minutos que eu tenho? Porque tem oração do começo ao fim da Bíblia. E o tema da oração é um tema bastante discutido entre os teólogos. E tem 2 correntes entre os teólogos que se digladiam ali, que brigam sobre oração. Uma corrente é a corrente que diz que a oração é apenas comunhão. Então, esses teólogos defendem que você ora apenas para ter comunhão com Deus. Você não tem que pedir nada, porque Deus já sabe de tudo. A outra corrente, em oposição a essa, é a corrente daqueles que falam que oração é só súplica. Que não tem comunhão, porque não tem como você ter comunhão com o eterno. Então você ora apenas para pedir as coisas a Deus.
Mas, queridos, oração não é nem só comunhão e nem só súplica. Oração é comunhão e súplica. E basta você olhar para os salmos. Os salmos são ali 150 orações, ou pelo menos 149 orações, porque o Salmo 1 é uma espécie de introdução aos salmos, às orações dos salmos. E você vai perceber nos salmos súplicas e comunhão. E oração é comunhão e súplica, as duas coisas ao mesmo tempo em cada oração que a gente faz. O Timothy Keller tem um livro sobre oração e ele tem um trechinho que eu copiei aqui, que eu achei fantástico. Ele diz assim: a oração é tão poderosa que sempre que lemos a Bíblia, lá está ela. Por quê? Em qualquer lugar que Deus se encontre, lá está a oração. Uma vez que Deus está em toda parte e é infinitamente grande, a oração deve permear toda a vida. Portanto, esse é um tema que você vai encontrar em todo o texto bíblico, e onde Deus está, a oração está junta, porque afinal de contas, orar é falar com Deus. E eu fiquei pensando, por onde partir? De onde eu vou começar no texto bíblico a falar de oração? E eu decidi começar de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Talvez você saiba esse verso decorado. É muito fácil decorar esse verso, mas eu vou abrir minha Bíblia aqui. Se você quiser, abra a sua também. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Esse é um versículo com duas palavras. Algumas versões têm 3 palavras. Na minha tem 2. Diz assim: orem continuamente. Talvez na sua versão diga: orai sem cessar. E você já percebeu que isso não é um conselho apenas? Essa frase, orai sem cessar, ela está no modo imperativo. Deus está falando através de Paulo que nós deveríamos orar todo o tempo. Orar sem cessar. E a gente vai discutir um pouquinho aqui o que significa orar sem cessar. Mas como o tema da oração é muito amplo, eu resolvi separá-lo aqui para a gente estudar hoje em 4 perguntas. A primeira é: o que é a oração? A segunda, por que orar? A terceira, como deve ser a oração? E a quarta, qual o preço da oração? Ok? Nós vamos nos guiar por essas 4 perguntas. Então vamos para a primeira. O que é a oração? Eu gosto muito da definição do livro de Caminho a Cristo. Orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. Eu gosto dessa oração porque, logicamente, ela tem respaldo bíblico e Deus quer que nós sejamos amigos. Você vai lá em João, no capítulo 14, 15, e João diz: vocês não são mais meus servos, vocês são meus amigos. E eu gosto dessa definição porque eu tenho alguns amigos íntimos mesmo. Nós temos muitos amigos daqueles que não são tão íntimos, mas eu tenho alguns amigos bem íntimos. E esses amigos eu fiz na época que eu estava na faculdade de teologia. Todo mundo era estudante e amigo você sabe como é, né? Você não marca a hora para ir na casa de amigo, se é amigo de verdade. Você chega e você preferencialmente chega na hora do almoço. Você já chega na hora do almoço e era assim, de repente bateu na porta, abriu, já senta à mesa, pega mais um prato. Então, quando você encara Deus como um amigo, é lógico, sem perder o respeito, você percebe que a oração é algo que deve ser contínuo, natural e sem cerimônia. Orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. Agora, a oração, além de ser um ato de falar com Deus, como você fala com seu amigo mais próximo, a oração é um ato racional. E é importante a gente tratar desse tema. Por favor, abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 15. 1 aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 15. Olha o que Paulo fala sobre a oração. Esse texto é muito interessante. Paulo diz assim, 1 aos Coríntios 14, 15. Então que farei?
Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Nós vivemos num período em que o mundo, especialmente o mundo evangélico e o mundo carismático, tem tratado a oração como um fenômeno sobrenatural e indecifrável. Você vai encontrar alguns movimentos religiosos que dizem que se você só está orando de verdade quando você está falando em línguas estranhas, em línguas que não são decifráveis pelos códigos humanos. E Paulo nos diz aqui em 1 Coríntios que você ora sim, com toda a sua espiritualidade, mas essa oração precisa ser com entendimento, racionalmente. A oração é um ato racional. Agora, além da oração ser falar com Deus como você fala com seu amigo, e além da oração ser um ato racional, a gente precisa saber que a oração não é o fim em si mesma. Você não ora por causa da oração, você ora por causa de Deus. A oração é um mecanismo que Deus nos deixou para que a gente se ligue a Deus. Vou te dar um exemplo. Nós temos aqui essas lâmpadas, né? Em algum lugar desse prédio tem um interruptor, onde liga essa lâmpada. Então você vai lá e você aciona o interruptor, e a energia que vem lá da usina hidrelétrica passa pelo interruptor, chega na lâmpada e ela acende. O interruptor não é o principal. O principal é a energia que se liga à lâmpada e aí vem a luz. A oração é como um interruptor. Ela não é o fim em si mesma. Ela só nos liga a Deus, que é esse poder, o maior poder do universo. É por isso que a gente precisa entender que essa oração, ela não tem poder em si mesma. Irmãos, o poder da oração não está na oração. O poder está em Deus. E às vezes eu fico um pouco incomodado quando alguém chega para mim e diz assim, pastor, alguém chega para mim e diz, pastor, ora por mim. E alguém me disse uma vez, ora por mim porque a oração do pastor é mais forte do que a minha oração. E eu fiquei pensando, não sabe de nada, né? Queridos, a minha oração tem tanto poder quanto a sua oração, porque o poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve a oração. E o Deus que ouve a minha oração, ouve a sua oração. Não tem problema, você pode pedir para orar por você, tá? Eu vou orar. Mas esqueça essa história de que a oração de um tem mais poder que a oração do outro. Porque o poder da oração está em quem ouve e não em quem ora. Portanto, a oração é esse instrumento que Deus nos deixou de aproximação com Ele. Agora, por que a gente deve orar? Veja, como tem algumas coisas complicadas nesse assunto. Deus sabe de tudo. E se Deus sabe de tudo, por que eu tenho que ficar falando para Ele? Se Deus sabe das minhas necessidades, por que eu tenho que orar? Veja, a oração, ela tem alguns significados que vão mais profundo do que simplesmente a nossa necessidade. E nós vivemos em um período muito utilitário. Tudo tem que ter uma função. Eu não sei quantos aqui trabalham na educação, mas eu trabalhei 17 anos em escola adventista. 17 anos. E eu vi muitas vezes os meus alunos dizendo assim, professor, vale nota? Não sei quem já... Vai ter nota nesse trabalho aí? Né? Vale alguma coisa? Para que serve isso aí? Para que eu vou usar esse conhecimento? E nós temos uma visão utilitária da vida. Mas percebam, a gente aplica essa visão utilitária para a oração. E a gente se pergunta assim, para que eu vou orar se Deus já sabe do que eu preciso? E quem disse que a oração é só para suprir suas necessidades mais imediatas? A oração, em primeiro lugar, é passar tempo na presença de Deus.
E a gente precisa olhar para esse momento da oração, mais do que o momento em que eu vou chegar para Deus com uma lista de coisas que eu estou precisando, como se Deus fosse o entregador. A gente está na época aí do iFood, né? Do Uber Eats, e é como se Deus fosse o iFood das nossas necessidades. Então eu vou orar só para passar uma listinha. Senhor, é o seguinte, hoje eu estou precisando de dinheiro, de saúde, estou precisando que o Senhor resolva aquele problema, estou precisando... Aí terminou a lista, a gente vai embora. Deus, resolve isso aí para mim, que eu estou indo embora resolver minhas coisas. Oração é mais do que essa visão utilitária das coisas. A oração é passar tempo com Deus. E você não passa tempo com Deus por causa de você. Você passa tempo com Deus por causa dele. E a gente começa a avaliar o amor que nós dizemos que sentimos por Deus. Eu sei que você ama alguém na sua vida. Você que é casado, você ama a sua esposa, o seu marido, você ama seus filhos. E eu vou usar os filhos aqui como exemplo. Você ama seus filhos. E você gosta de passar tempo com seus filhos, mas você passa tempo com eles, interessado no que eles vão te dar? Olha, eu vou brincar com você aqui, filho, por 1 hora, mas o que eu vou ganhar com isso? Claro que não é assim. Quando a gente ama alguém, nós passamos tempo com essa pessoa por ela. Simplesmente porque a gente gosta de estar na presença dessa pessoa. Então, orar é passar tempo com Deus. E a gente precisa aprender a desfrutar desse tempo que a gente passa com Deus desinteressadamente, por Ele. Simplesmente por Ele. Outra coisa que nos leva a orar é porque a oração é uma resposta à iniciativa de Deus. E eu queria que você parasse para pensar comigo agora. Quem foi o primeiro nesse processo de diálogo da oração? Quem deu o primeiro passo? Foi Deus. A oração, queridos, não é falar com Deus para receber a sua resposta. É exatamente o contrário. A oração é ouvir a Deus e então responder ao que Ele já falou para a gente. E você percebe como isso muda tudo? Porque, infelizmente, nós temos uma visão de que agora eu vou parar para orar, e eu vou falar com Deus, e Ele vai me responder. Mas está no sentido contrário isso aí. Porque a oração, no seu sentido mais primário, é você responder ao que Deus já te falou. Você viu? Quem tem que responder não é Deus. Somos nós que temos que responder ao que Ele já falou. E, queridos, toda oração eficaz nasce do diálogo com Deus a partir da Bíblia. Aquele livro que eu falei para vocês, do Tim Keller, ele gasta a segunda parte do livro toda, dando exemplos de como orar. E eu achei bem interessante. E ele pegou alguns trechos bíblicos, e é legal o que ele faz. Ele lê um salmo, por exemplo, e ele vai ouvindo o que Deus fala para ele através dos salmos. E ele vai orando a partir do que Deus fala para ele. E você sabe que nunca falta assunto desse jeito? Porque Deus vai te falando e você vai respondendo. Deus vai te falando e você vai respondendo. E a oração deixa de ser uma coisa que usa Deus, e a oração passa a ser algo que Deus te usa. A gente precisa aprender a orar a partir da Bíblia. Então lembre-se, a oração não é algo que você faz para ouvir a resposta de Deus. A oração é a sua resposta ao que Deus já te falou. A oração também é um fator de relacionamento. A gente precisa orar simplesmente para afinar o nosso relacionamento com Deus e, a partir desse relacionamento, aumentar a nossa confiança. Queridos, a gente não confia em quem a gente não conhece. E às vezes a gente tem dificuldade de confiar em Deus, nas promessas de Deus, e isso acontece porque a gente não conhece Deus. E sabe como é que a gente aumenta a confiança? Orando
a partir do texto bíblico, no diálogo com Deus. Ele fala e eu respondo em oração. Ele fala e eu respondo em oração. E percebam, nós não oramos porque confiamos. Nós oramos para confiar. É nessa troca e nessa conversa com Deus, enquanto Ele fala para nós e nós respondemos, que a confiança vai aumentando. Eu sempre gosto de usar o exemplo do namoro, né? Você deve lembrar do seu tempo de namoro. E eu sei que boa parte aqui dos que estão na igreja namoraram ainda pelo telefone fixo, né? O pessoal mais jovem já não sabe mais nem o que é telefone fixo, né? Mas alguns aqui, namoraram ainda pelo telefone fixo. Talvez usaram o orelhão. Pastor, você já usou o orelhão? Não é da sua época, né? Tá certo. Usaram o orelhão, mas sabe como era? Você ligava lá para o seu namorado, para a sua namorada, e começava a conversar. Os mais antigos, eu vou falar um negócio aqui que só quem já passou aí de algum tempo de vida vai lembrar o que é. Você ligava depois das 10 da noite para usar só um pulso. Alguém lembra disso, não? Ninguém se pronuncia, né? Não, ninguém lembra disso, né, do meu tempo. Né? Mas os mais jovens, um dia vocês colocam na internet, viu, Sofia? Coloca na internet. Como é esse negócio de um pulso só? Está lá, em algum lugar da internet registrado. Mas você ligava e você começava a conversar e falava. E à medida que vocês iam conversando, vocês iam ganhando mais intimidade, gostando do outro, conhecendo o outro. E aí chegava aquela hora de desligar, aquele lenga-lenga. Desliga você, não, desliga você. Não desligou, né? E aí você fica... E nessa conversa, a coisa ia se aprofundando. E a oração é mais ou menos assim. Você ora não porque você já tem toda a confiança em Deus. Mesmo sem toda a confiança em Deus, você ora porque é na oração que a confiança vai se aprofundando. Então, por que orar? Você ora porque você quer passar tempo com Deus. Você ora porque você quer ser mais íntimo de Deus. E você ora porque você quer aprofundar a confiança nele. Agora, como é que a gente deve orar? Vamos para a nossa terceira pergunta. E tem algumas coisas na Bíblia que são muito interessantes. Vamos lá para Mateus capítulo 6, por favor. Mateus capítulo 6, no versículo 9. Mateus capítulo 6, no versículo 9. Aqui nós temos a oração do Pai Nosso, e nós não vamos analisar toda essa oração hoje, mas tem muita coisa para aprender. Mas eu quero ficar só com o primeiro versículo, Jesus falando, Mateus capítulo 6, versículo 9. Vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus. Guarda aí essa expressão de Jesus, Pai Nosso que estás nos céus. Agora vai comigo para Romanos capítulo 8. Romanos no capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14 a 16. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Queridos, olhem aqui para mim, eu acho que eu li até o 15, né? Até o 15. Quando Jesus diz assim, portanto vocês vão orar assim, Pai Nosso, ele usa a palavra aramaica que Paulo usa aqui, Abba. Abba. E a palavra Abba era a palavra que as criancinhas usavam para os seus pais. Geralmente, na cultura judaica, quando alguém ficava grande, adulto, não chamava mais o seu pai de Abba, porque era uma expressão infantil, que poderia ser traduzida como paizinho. Se fosse na Bahia, seria painho, né? É o paizinho querido. E aqui nós vemos Jesus e Paulo dizendo assim, quando você for falar com Deus, chame-o
de paizinho. Olha, eu acho isso aqui tremendo. Porque embora Deus seja grande, infinito, o Deus do universo, Jesus diz: quando vocês forem orar, orem com intimidade. E às vezes a gente tem medo de falar com Deus, e a gente usa toda uma oratória diferente na nossa oração, como se o que a gente falasse de bonito fosse impressionar a Deus. Eu lembro de um irmão que era da minha igreja de origem, quando eu era criança, e quando ele ia orar, irmãos, olha, quando a gente sabia, era o irmão Raimundo o nome dele, que ia orar, a gente já dizia, se fazia a piadinha da noite, do culto de quarta-feira. Trouxeram um dicionário. Irmãos, era impossível entender a oração daquele homem. Ele usava umas palavras que eu ficava assim, eu lembro só de uma, que ele sempre começava assim: sacrossanto Senhor. E eu com 9 anos de idade, eu ficava: o que é sacrossanto Senhor? Mas ele orava assim, era um negócio, só Deus entendia, porque Deus entende tudo, né? Mas a gente não conseguia entender, mas a gente complica. Deus está nos ensinando, Jesus está nos ensinando que a gente pode orar com intimidade. Não com desrespeito, mas com intimidade. E você pode chegar lá no seu quarto e dizer: paizinho. E eu gosto dessas metáforas com o filho. Depois que o Daniel nasceu, essas metáforas com o filho me comovem muito mais. E veja, quando o Daniel chega, hoje o Daniel está com 5 anos, e ele está começando a aprender a mentir. É impressionante, ninguém ensinou para essas crianças, mas eles mentem, né? Misericórdia. E aí hoje ele estava fazendo alguma coisa, nem me lembro, e eu perguntei: Daniel, está fazendo o quê? E aí ele contou uma mentira. Eu disse: vem cá. Aí coloquei ele de castigo lá, uns 5 minutos, vai pensar ali no que você fez e tal. E ele fica, dá 2 minutos, ele fica: já pensei. Né? E aí terminou os 5 minutos, o celular tocou, ele veio. E aí eu ia dar o resto da bronca, ele disse: papai. Sabe quando fala papai que você amolece todo? Você fica igual a manteiga derretida. Eu fiquei firme lá, eu disse: não pode e tal, não sei o quê. Mas quem tem filho sabe. Quando o filho chega e diz, e às vezes ele fala: papaizinho, ele quer pedir alguma coisa, papaizinho, mas amolece o coração do pai. E eu fico pensando em Deus quando eu digo paizinho, Abba. Deus está nos dizendo: quando você vier falar comigo, diga paizinho. É seu pai. E eu sei que algumas pessoas não têm uma boa experiência com o seu pai na terra, mas se o seu pai na terra não foi bom para você, lembre-se que o Pai do céu é perfeito e sempre é bom para conosco. Segunda coisa que a gente precisa saber na oração é que a gente precisa orar com sinceridade. Abra sua Bíblia em Números, por favor. Em Números capítulo 11, tem para mim uma das orações mais impressionantes da Bíblia, por causa da sua sinceridade. Números capítulo 11, a partir do versículo 10. É uma oração de Moisés. E olha o jeito que Moisés fala com Deus. Números capítulo 11, a partir do versículo 10, diz assim: Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor, agora ele vai começar a orar. Versículo 11: Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Tente imaginar alguém falando com Deus. Moisés: Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem deu à luz a esse povo? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína.
Você teria coragem de falar assim com Deus? Eu fico pensando assim, Moisés devia estar muito irritado, era o homem mais manso da terra. Mas ele olha para Deus e diz assim: Deus, por acaso fui eu que pari esse povo? Eu estava tranquilo, obrigado. Eu estava tranquilo lá no deserto, cuidando das minhas ovelhinhas. De repente o Senhor pediu para eu ir lá, pegar esse povo, tirar do Egito, levar para o deserto. Senhor, o Senhor não gosta de mim, não? Eu pedi? Não pedi. A música ainda não, também não pedi a música ainda. Tá certo? Obrigado. Eu pedi esse povo, não pedi, o Senhor que me deu. E a oração de Moisés foi muito íntima, foi muito sincera. E, queridos, Deus não ficou chateado com a oração de Moisés. Se você olhar o restante do capítulo, depois dessa oração, Deus atende a oração do jeito que Moisés pediu para ser atendido. É como se ele dissesse assim: filho, eu sei, eu entendo. Você está chateado, né? Fala que eu aguento. Queridos, a oração sincera impressiona mais a Deus do que a oração bonita. E Deus entende a nossa oração. Há alguns anos eu tive a oportunidade de passar um mês pregando na África, em Maputo, na capital de Moçambique. A gente estava pregando numa igreja grande assim, cabia umas 300 pessoas, a igreja cheia. O pessoal da África, assim, quando eles aceitam o apelo do evangelho muito fácil, eles querem o evangelho. Então a igreja estava lotada, tinha muita criança na frente. Interessante que a igreja tinha pelo menos umas 200 crianças. Assim. A igreja cabia 300 pessoas, mas tinha umas 500 dentro. Né? E assim, umas 150 crianças sentadas no chão. E eu pregava durante 30, 40 minutos, você não ouvia nem um pio dentro da igreja. E eu tinha um tradutor, porque, embora eles falassem português, os mais velhos só entendiam o dialeto local, que era o Xangana. Então, tinha um tradutor comigo, era o Francisco. Fantástico. Era melhor ouvir o tradutor do que a mim, eu tenho certeza. E eu me perdia na pregação, porque eu queria ficar ouvindo ele, né? E ele era empolgado, e aí eu me empolgava, e eu dizia, eu vou me empolgar no máximo que eu posso para ver onde é que ele vai. E ele está falando, e tudo que eu falava ele traduzia, tudo. Se eu respirasse em português, ele respirava em Xangana. Mas ele não traduzia a oração, nunca. Primeira noite eu disse, vamos orar. Ele disse, vamos orar em Xangana. Comecei a orar, ele não falou mais nada. Eu terminei de orar, ele voltou a traduzir. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Segunda noite, mesma coisa. Na terceira noite eu não aguentei. Quando eu estava voltando para o alojamento, eu perguntei para o ancião da igreja, ô irmão Fred, por que o Francisco não traduz minha oração? Foi mesmo na hora que parou no semáforo, assim. Ele olhou para mim e disse assim, pastor, é que Deus entende. Sabe aquela hora que você procura um buraco para pular dentro? Você quer enterrar a cabeça em algum lugar? É simples, mas é lógico. Estava lá eu, o teólogo, não entendendo uma coisa tão simples. Queridos, Deus entende. Não importa se você fala qualquer língua do mundo, não importa se você não sabe falar, Deus entende. E a gente pode orar com sinceridade, porque Deus entende. Mas além de intimidade, além de sinceridade, nós temos que ter reverência. E Jesus nos ensinou isso na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E a gente é reverente, porque a gente entende que, embora Deus nos trate como filhinhos, Ele é Deus e merece a nossa reverência. E, finalmente, a gente precisa orar com frequência. E aí eu volto para aquele primeiro texto que nós lemos. Nós lemos orai sem cessar. E como é orar sem cessar? É passar o dia todo ajoelhado, de olho fechado? Claro que não. A gente ora sem cessar no nosso dia a dia. Era assim que Enoque fazia, lembra? Lá o Enoque do Antigo Testamento, ele orava no dia a dia. Então eu vou tentar descrever aqui rapidamente o dia do orar sem cessar. Você acordou e de repente você acordou cansado e você abriu o olho e você então disse, Senhor,
não queria acordar agora, mas me ajuda a descolar dessa cama aqui que eu acho que eu estou colado. E aí você vai tomar banho. E você está tomando banho e falando com Deus. E tem algumas pessoas que dizem assim, não, no banheiro? E você acha que Deus não te vê no banheiro? Vai orar, ora, está tomando banho, Senhor, olha, eu tenho isso nesse dia, Senhor, eu estou chateado. E aí você saiu do banheiro e foi comer, e enquanto você come, você está falando com Deus. E você está falando com Ele aqui na sua mente. E aí você foi para o trabalho. E chega lá no trabalho e você encontra aquele colega de trabalho chato. Todo mundo tem pelo menos um. E você diz, Senhor, me dá paciência, porque se me der força eu mato. Me dá paciência, Senhor. E você está orando, aí de repente acabou o dia de trabalho, e também não tem pandemia, você foi para o futebol. Espera aí, pastor, você vai dizer que tem que orar enquanto está jogando bola? Tem que orar. Naquela hora que lhe dão uma canelada, você devolve com Deus te abençoe. Tem que orar. E aí você chegou em casa à noite, você está cansado, e você deita, e você começa a orar, e de repente, não sei se já aconteceu com você, você se ajoelhou na sua cama para orar, e quando você acordou, você estava dormindo? Já aconteceu isso? Acontece sempre comigo. E eu ficava incomodado com isso, até que um dia eu parei para pensar, depois que o Daniel nasceu. E quem é pai sabe disso. Tem coisa mais linda do que ver teu filho no braço e ele vai adormecendo, e dormiu no teu braço. Eu acho lindo, eu gosto do Daniel dormindo no meu braço. E eu fico pensando, Deus no meu braço, falando assim, pode dormir, filho, está cansado, né? Você nem terminou o que estava me falando, dorme aí, dorme. E todas as vezes que eu adormeço, orando, eu digo assim, Senhor, dormi de novo nos teus braços. É assim, orar sem cessar, orar toda hora, orar por tudo, falar com Deus sobre tudo. E finalmente Jesus nos ensinou a orar, e a gente não vai ler, mas se você for em Mateus capítulo 6, no meio do Sermão da Montanha, ele fala um trecho grande sobre oração, falando que não precisa repetir, que você pode orar no seu quarto, em secreto, o Pai te responde. E Jesus fez um tratado sobre oração, porque a oração está na raiz do cristianismo. E agora eu quero ir para a última pergunta. Qual é o preço da oração? Isso aqui é importante demais. Porque a oração, ela tem um preço, mas não foi pago por nós. Vá para Mateus capítulo 27, por favor. Mateus capítulo 27. Quando nós oramos, a nossa oração vai direto para o trono do Pai. O Espírito Santo intercede por nós. É um caminho longo daqui para o trono de Deus. Mas esse caminho já foi pago. Mateus capítulo 27, versículo 46. Olha que coisa interessante. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Sabe o que Jesus estava fazendo na cruz? Pagando o preço do nosso acesso a Deus. E naquele dia na cruz, Jesus interrompeu o relacionamento com o Pai para que nós pudéssemos estabelecer o relacionamento com o Pai. Naquele dia na cruz, Jesus foi, entre aspas, esquecido para que nós pudéssemos ser lembrados. E quando nós nos conscientizamos do preço das nossas orações, nós valorizamos mais o ato de orar. Todas as vezes que você diz Paizinho, e a tua oração vai direto para o trono de Deus, não esqueça que para que esse caminho fosse aberto, Jesus derramou o sangue dele na cruz. E quando nós desvalorizamos o ato de orar, em última instância nós desvalorizamos a morte de Jesus, que paga o preço da nossa oração.
você pode orar a Deus com intimidade, com alegria, com simplicidade. Porque naquele dia na cruz, Jesus disse: por que o Senhor me abandonou, Pai? E sabe qual foi o maior sofrimento de Cristo? Não foram os pregos, não foram os cravos nos pés, não foi a cruz, foi a separação do Pai. E enquanto Jesus sofreu profundamente pela separação do Pai, a gente não consegue aproveitar o instrumento que Ele nos deixou para nos unir ao Pai. Nós vamos ouvir um hino agora. E eu queria que enquanto você ouve esse hino, você falasse com Deus a respeito de como está a sua vida de oração. Só você e Deus sabem como é que está. E eu preciso todo dia dizer: Senhor, não me deixa parar de orar. E não importa se é pastor, se é ancião, não importa quem é. Se você vacilar, você para de orar. E se você parar de orar, você perde o poder que está em Deus e que você recebe através da oração. Então, enquanto você ouve o hino, conversa com Ele sinceramente sobre como está a sua vida de oração e peça a Ele para te ajudar a viver 1 Tessalonicenses 4,17, a orar sem cessar. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai
Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, Paizinho, que privilégio nós temos, Senhor, de chegarmos tão próximos do Deus do universo. E eu quero, Senhor Deus, começar essa oração te pedindo perdão, porque nós usamos tão pouco esse recurso tão poderoso que o Senhor nos deixou, que é a oração, Pai. Deus, nos perdoa por isso. Nos ajuda a reconhecermos o preço da oração. Nos ajuda a reconhecermos o privilégio da oração. Nos ajuda, Senhor Deus, a reconhecermos que é a oração que nos liga a Ti. E essa ligação é que nos traz a nossa salvação, Pai. Pai, nos ajuda a termos uma vida de oração. A orarmos na nossa casa, sozinhos, mas orarmos quando estamos no trabalho, na escola, em todos os lugares. Senhor, nos ajuda, nos convence, Pai. Nos convence da importância da oração e nos ajuda a orarmos mais, em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me com
ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sobre essas águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida.